Então vamos começar o bloco 4, a relação com aquilo que está fora. Ele vai falar que a gente precisa se orientar, de alguma maneira, na influência com o meio. E nós temos funções orientadoras para isso. Existem 4 funções orientadoras: sensação, pensamento, sentimento e intuição. A sensação é como a gente se orienta através dos órgãos do sentido. Só que veja só, não é nomear o que é a impressão, a noção de que algo existe. Ainda não tem nome, valor, gosto ou não gosto, é algo. Tem a ver muito com realidade concreta, com base, com 4 paredes. Depois ele fala do pensamento. O pensamento tem a ver com essa ideia do que a gente chama de racionalização, lógica, o pensamento, aquilo que vai buscar o que é aquilo. O pensamento vai nomear, vai conceituar. Algo existe, esse algo é alguma coisa. O próximo é o sentimento. E aqui ele está chamando de sentimento não necessariamente as emoções. Para ser bem pragmático, é o valor que é dado para alguma coisa. A sensação diz que algo existe, o pensamento diz o que é aquilo e o sentimento diz se eu gosto ou não gosto daquilo, se aquilo é agradável ou não, se eu quero ou não quero. É o valor que aquilo tem. Pode ter carga emocional ou ser abstrato. E por fim, ele traz a intuição. A intuição é a função pela qual se antevê o que se passa pelas esquinas. Assim como a sensação é uma percepção que se dá pelos órgãos do sentido, a intuição é uma percepção pelo inconsciente. Como isso se dá? Não sei, não sabemos. Ele fala de impressões subliminares, ele fala até de tempo, de contexto, tudo tem um presente, passado e futuro, é a possibilidade, impressão do que não está no concreto. Então, o que tem atrás daquela parede? A sensação não vê, mas a intuição pode ver, pode imprimir alguma coisa na nossa mente. Vamos lá, então vamos para o primeiro diagrama. Esse diagrama aqui ele é bem conhecido quando se fala de tipos psicológicos. O que acontece? Ao longo da nossa vida, a gente vai vendo que certas formas de agir no mundo dão mais certo do que outras, seguindo a nossa própria experiência. Isso vai fazendo com que a gente repita esse processo de interação. No fim das contas, a gente acaba preferindo um tipo de função específica para interagir com o mundo. Isso gera pessoas que são mais sensação, pensamento, sentimento ou intuição. Acontece que essas 4 funções agem em pares, pares que se antagonizam. Nesse caso aqui, P está em cima, ST está embaixo. Significa que o pensamento está em oposição ao sentimento. O que isso quer dizer? Que se eu ajo na conceitualização das coisas, na nomeação das coisas, se eu preciso saber o que é aquela coisa, eu não posso dar valor, porque aquilo é tal coisa. O valor ele já não é mais o que é. É se eu gosto, ou se aquilo é bacana, ou se eu dou valor ou se eu não dou valor. Então, o tipo pensamento é oposto ao sentimento e vice-versa. Se estivesse em cima, ele que estaria embaixo. O que isso significa? Aquela função que a gente preferiu, através da nossa experiência de vida, desenvolver, ela vai ficar diferenciada, está diferente, está mais desenvolvida. Então, ela vai ser chamada de função principal ou função dominante. Então, a função dominante nesse exemplo aqui é o pensamento. É uma pessoa que a gente vai chamar de lógica, de racional. O que acontece com o sentimento? Ele fica indiferenciado. A função inferior, assim chamada, e ele ocupa o inconsciente. Se a consciência, se a forma que eu interajo com o mundo é mais pensamento, então tudo que tem dentro que não é acessível diretamente é sentimento. Então uma pessoa pensamento, ela está cheio de sentimento indiferenciado, que ela não tem controle. Um monte de sentimento que ela não sabe exatamente como lidar. A mesma coisa vai acontecer com sensação e intuição. Uma pessoa que está preocupada com o concreto não vai se preocupar ou não vai ter capacidade de se preocupar com o que está além do concreto, atrás da parede. E a pessoa que está conseguindo trazer informações do que está atrás da parede ou além do tempo, vai ter dificuldade em lidar com o que está dentro ou antes da parede, ou a própria parede. E no tempo, ninguém tem as 4 iguais. Parte do processo de desenvolvimento humano é resgatar um tipo de pensamento, resgatar essa questão de valores e tudo mais, é importante, faz parte do processo, mas não vai ser. Se eu consigo me concentrar, peraí que agora eu vou parar para analisar logicamente um texto.
O que está no inconsciente eu não tenho essa possibilidade. Vai vir, eu posso até tentar reprimir, mas isso vai ficar dentro, vai existir. A função dominante pode ser intencional. Eu tenho domínio sobre ela e não sabe nada sobre a função inferior. É dominado até muitas vezes pela função inferior. A inferior, ela é involuntária e a gente acaba observando o efeito que ela traz para a gente. O que está inferior é arcaico, somos possuídos. Pode tomar frente quando tem desequilíbrio. Intuição e sensação são irracionais, são classificados como irracional, tem a ver com percepção. Então, você é um agente passivo nessa orientação. O pensamento e o sentimento envolvem uma elaboração. São funções racionais. É confuso, né? A gente usa sentimento para outra coisa. O pensamento é fácil entender o porquê que é racional. Sentimento é atribuição de valor. Isso aqui, gente, não tem como objetivo rótulo. Sobretudo tem a função de entender o funcionamento, como que você interage melhor com o mundo e também ajuda muito nas relações. Então, se eu sei que eu sou assim, então como adaptar? Dá para conversar a respeito? Aí, ele apresenta esse diagrama para falar um pouco como eu me relaciono fora e como eu me relaciono dentro. Tudo que vocês estão vendo dentro do D é consciência. O D é a consciência. O C é o inconsciente. B é o meio, é o que está fora. Por isso que tem essa seta. O A é essa linha. Por que tem 2 As? Porque é uma linha. Essa curvatura na frente é a diferença entre o meio e eu, e ao mesmo tempo a limitação da consciência, que tem um limiar até chegar no inconsciente. Esse limiar para o inconsciente é de A a A. Tudo que está entre A e B é orientado pelas funções. É por isso que tem esse diagrama. Então, os opostos não se atraem, segundo Jung, em que sentido? Se atraem se a gente for um pouco além. Se eu sou pensamento e o meu inconsciente é sentimento, e a projeção é jogar do meu inconsciente para fora, quem que eu vou escolher para ser minha esposa? É que as pessoas começarão a entender que nem todo mundo é igual. Olha que coisa incrível. E que tem formas diferentes de interação. Não adianta cobrar a parada de uma pessoa que não funciona daquele jeito.